com muita alegria, com muita honra, que hoje o Musar Cowork Podcast recebe uma artesã diferenciada, a nossa querida Valmira Lins, Isso. né? Ela é alagoana, Sim, sim. da região de Coruripe, por sinal, belíssima região, né? Eu quero saber, Valmira, como você se qualifica na condição de artesã? É uma pessoa que faz autoterapia, porque eu imagino que trabalhar com arte deva ser um movimento altamente terapêutico, né? Como você se vê nessa realidade, nesse contexto como artesã? Então, a princípio, quando eu comecei com o artesanato, a minha ideia era essa: é terapêutico. Estou precisando de uma terapia, vou fazer como Olha só. terapeuta. E então, quando eu fui fazendo, eu fui aprimorando, né, que desde criança eu gostava de fazer ali rabiscos, pintar, tentar desenhar pessoas. E, de repente, quando eu comecei, fiz o curso e eu me apaixonei tanto que ali não foi mais algo só como um hobby ou como uma terapia, mas eu vi que eu conseguia ganhar dinheiro com aquilo ali também. E você tinha quantos anos, né, nesse momento aí? Não, nesse momento eu já foi há pouco tempo, inclusive foi de 2020 que eu comecei a despertar. Eu passei esse tempo todinho da vida só não amadureci a ideia, né, só no pensamento de que eu poderia trabalhar com alguma coisa assim. Aí comecei fazendo outros tipos de artesanato, como bordado, por exemplo. Ah. Aí não me identifiquei tanto. E só depois foi que eu despertei mesmo para pintura. E assim, você se refere ao fato de você infante, ou seja, você criança, você descobriu que gostava de desenhar. Sim. Que é uma coisa bem lúdica, né? A criança na escola começa a desenhar e tal. Você via o desenho diferente das outras crianças. Você gostava realmente de Eu desenhar. gostava realmente de desenhar. Entendi. E as primeiras coisas que você desenhava, como que era? Que coisas eram essas? Que Eu ficava assim, diferente do desenho de outras crianças. eu fazia pessoas. Ah, Eu desenhava pessoas muito e diferente. aí eu gostava naquela época, na infância, né, de quando os meus irmãos, primos tinham trabalhos que era para fazer desenho, todo mundo vinha para mim, porque eu tinha uma certa habilidade com desenho. Mas a minha vontade era saber desenhar pessoas. Mas eu ainda quero aprender a desenhar pessoas, mas foi só mesmo há 5 anos atrás que eu realmente fiz o curso e aprendi de fato a desenhar. Porque naquela época eu já desenhava, fazia os rabiscos, né, mas não ficava assim, eu não tinha as técnicas, na verdade. Mas tinha um dom, tinha uma coisa que gritava dentro de você no sentido de se É, habilitar a aprimorar a técnica e aí fazer os rostos, é? São rostos que isso, você faz? isso, Então, assim, se eu mandar uma foto minha para você, você vai desenhar o meu rosto. desenho. É mesmo? E ela faz cada desenho lindo. Ela retrata pessoas, animais e faz bordados em toalhas, pano de prato. Então, é uma forma de deixar um pedacinho de nós em nossa casa ou dar de presente, Isso. né? É um presente afetivo, totalmente diferente. Imagina você, de repente, seu cãozinho faleceu, aí você vai e recebe um jogo de Ah, que toalhas lá legal. com a imagem do cãozinho. Então, é um presente que fica e que marca afetivamente, né? Bem interessante. Ô, Val, aí Então, você. assim, ela tem o dom, né? Ela tem já a habilidade técnica também, tem o dom, ela gosta de fazer isso e ela ainda agrada, no caso, outras pessoas. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho um cão que o nome dele é Gohan. Se eu quiser que você desenvolva, por exemplo, a pintura em toalhas, né? Isso. Lençóis, essas coisas todas, você faz, então. Até então, toalhas. Toalhas. É. Ai, que legal, já deu vontade de O ter. Gohan é lindo, gigantão, É, o vai ficar lindo na gigante. toalha. Ô, Val, e aí você falou, a pintura, a porta de entrada na sua vida, então, foi pelo processo terapêutico, foi como uma forma de colocar para fora algo que de repente não estava bem Isso. digerido dentro. Isso, então, né, até 2020, por aí, 2021, eu costumo falar que eu não me conhecia exatamente, eu não sabia direito quem era Valmira Lins. Eu vivia vivendo assim como a maioria das pessoas, né. Então eu precisei passar por esse processo, eu comecei a me autoconhecer a partir de 2022, na verdade. E inclusive parece coincidência, né, na mesma época que eu comecei a me autoconhecer,
Eu comecei também na pintura como de forma profissional, que antes era só por hobby mesmo. Eu comecei de forma profissional, e então foi abrindo, assim, muitos horizontes. Bom. Aí, em seguida, foi quando eu conheci a Ana, pronto, aí Aí aflorou. E é interessante, Ivan, até esse momento agora, porque quando o Val chegou para mim, quando a gente se conheceu, ela era calada. Ela ia para os nossos encontros e ficava quietinha. E eu falava, fale alguma coisa, Val. E eu via nos olhos dela da força que tem aí dentro, e era retida, era contida, sabe? Ela ficava lá caladinha. Se a gente não cutucasse ela, ela ficava calada o tempo todo. Provocasse. E hoje em dia, Val fala, se posiciona, grava mais vídeos. E tá aqui nesse momento, hoje, por exemplo, é um passo muito grande para ela. Que E bom. não é que ela não estivesse apta a isso, mas a vida toda dela foi de contenção. Entendi. E aí, quando ela encontrou dentro da comunidade um espaço que ela pudesse transbordar, aí ela literalmente ganhou espaço, o espaço dela, entendeu? Então, mexer com tintas era uma forma de colocar para fora muito do que você tinha dentro. É isso. eu acredito que sim. Você levava para o exterior coisas que você guardava dentro de você. Mais uma curiosidade, dentro da sua família ali, tem alguém que tem essa veia artística? Mesmo que seja em outra área. Alguém, sua avó, por exemplo. O pessoal antigo gostava de fazer crochê, né? Tem alguém? Não, eu não me recordo Não sabe. sobre as minhas avós, não. Porque Você é normalmente, artista da família. porque normalmente tem, né? A gente aprendeu com a avó e tal. Se bem que pintura, eu realmente não me lembro. Crochê talvez, principalmente no interior, né? Não, o primeiro contato que eu tive com a pintura em tecido, eu era criança ainda também, e a minha mãe, ela fez um curso, assim, para aprender a, a pintar, eu fui junto com ela. Era lá na prefeitura da cidade. Então, eu gostei muito, porque eu já sabia alguma coisa, né? Aí, depois eu concluí o curso com ela, eu recebi até um material, mas Quantos aí anos você tinha? eu não me recordo agora, mas eu acho que era Uns 8, 7, 10 anos. velho, de 7 a 10, né? Pra ter ficado. Foi o primeiro contato, né, que eu tive, assim, com a pintura em tecido. Aí depois disso eu não levei adiante, eu não tinha recursos para comprar tinta e tal. Pronto, aí só depois de muitos anos depois foi que eu comecei a fazer de verdade. O que lhe chama mais atenção numa pintura? A cor da tinta ou o resultado? Eu acho que o processo. O resultado é bom, né? Mas pelo menos para mim, é aquele processo. Enquanto a gente está ali produzindo, o resultado também é muito importante, claro, com certeza. E a cor da tinta? De alguma forma chama a sua atenção, mexe com você, não faz sentido nenhum, pode ser qualquer cor, é aleatório, Não, faz sentido, sim. Eu não sei explicar, mas faz sentido. faz sentido. Faz sentido. Entendo. E aí a pintura entrou para sua vida inicialmente com uma parte terapêutica de você se sentir bem, e aí deu aquele insight de posso ganhar dinheiro com isso. Sim. E aí você começou a Aprender, receber né? encomendas, foi assim? Foi, eu acho não. Eu lembro que começou através da minha irmã mais nova, a Luzinete. Ela estava grávida na época da minha sobrinha, e ela viu uma menina postar, a menina até de Arapiraca. Aí ela disse: "Olha, tem uma pessoa em Arapiraca que faz umas pinturas de tecido lindo, e eu acho que você teria jeito para isso." Aí eu me recordei da Certeza. pintura, a pintura em tecido, com certeza. Já, dentro de mim já falou aquela coisa: "Ah, eu consigo." Aí ela mandou para mim a foto, eu estava aqui em Maceió, eu morava aqui na época, e ela estava em Coruripe, e ela mandou aí disse: "Olha, fica lindo, se você aprender antes da Sara nascer, você faz o enxoval dela." Olha só. Aí então foi quando eu comecei a procurar uma professora para me ensinar, eu procurei muito aqui em Maceió, eu não encontrei presencial. Mas aí eu encontrei online, a minha professora que me acompanha até hoje, desde 2021, a professora Érica, então ela me deu todo o auxílio que eu precisava para aquele momento. Foi um acolhimento que parece que ela estava, que eu já conhecia ela há anos. Então isso foi todo um diferencial para me desenvolver rápido. Rápido que eu falo assim, né, no mesmo ano que eu comecei, claro que quando a gente começa a pintar as primeiras peças, elas saem bem É. estranhas, mas aí eu fui aprimorando, aprimorando, e sim, eu pintei muitas peças para minha sobrinha, até ela nascer até hoje, agora ela tem 4 anos.
E essa minha irmã, inclusive, é uma das minhas melhores clientes. Ela sempre está com encomenda para mim, sempre está com encomenda. Você não tem filhos? Eu tenho Tem. Christoph de 5 anos. E aí, o enxoval do seu filho, você também fez? O Christoph, quando eu comecei a pintar, eu já tinha o Christoph, né? Eu comecei mesmo assim em 2021 para 2022. Ele já é Christoph nasceu em rapaz. 2020. É um rapazinho. Tá com 5 anos ele agora, né? Tá com 5 anos. E aí, como é equilibrar, vamos usar esse termo, mas assim, administrar maternidade e empreendedorismo, né? Essa questão do artesanato, de ter esse tempo, de produzir as encomendas, como é equilibrar isso? Olha, tem épocas, por exemplo, volta às aulas. Eu trabalho muito na época de volta às aulas, com toalhas. Eita, aquela da lancheira, né? De botar na A da lancheira. lancheira. Ah. Então, eu sempre, no início do ano, eu tenho uma demanda muito grande. Nessa época, fica assim, bem corrido. Você ter que equilibrar casa, filho, trabalho e pronto. Mas, assim, consigo organizar direitinho. Inclusive, eu tenho aprendido também na comunidade. É tanta coisa que a gente aprende na comunidade. E eu tenho aprendido muito sobre essa organização de tempo, porque teve épocas que eu me sentia completamente perdida. Por outro lado, eu pensava, né, que quando eu trabalhava CLT, eu não tinha nem tempo para ficar perdida, porque era o tempo todo longe dele, do Christoph, né? E trabalhando em casa, tem que ter essa organização de Pra misturar, porque senão não faz. misturar e acaba misturando porque é em casa. É em casa. Porque você chega ali, é hora de trabalho, eu vou só pintar, e daqui a pouco o menino chega. Chora, chega. Mamãe, quero isso, mamãe, quero Comida. aquilo. Comida. Então é isso. Tem gato que pula. Tem gato que pula na frente do É computador. desafio, na né? frente do computador Tá do povo. É desafio, mas é bem possível, e hoje eu diria que é bem mais leve do que a gente passar o dia todo longe da criança. Embora seja desafiador, é mais leve do que desafiador, ficar mas é mais leve. E você tá viajando, né? Porque acompanha o teu marido no trabalho dele, então não é só artesanato, empreendedorismo e maternidade. Artesanato, empreendedorismo, maternidade e está fora do seu seio familiar, vamos dizer assim. Tava em uma cidade agora na Bahia e estão indo para outra cidade agora no Mato Grosso, não é isso? Isso. Como é isso? E o empreendedorismo? Então, assim, você, por exemplo, quando estava aqui em Maceió, vendia muito localmente. E aí tu foi para Bahia, e eu lembro que a gente conversou sobre isso, eu falei, não, é nacional, você pode mandar para onde for, seus clientes podem continuar comprando com você. E agora você está indo para um outro local também. Qual que está sendo a sua visão estratégica do seu negócio nesse novo momento que vai começar? Então, quando eu fui para Bahia, eu entrei em contato com todas as minhas clientes. Eu tenho clientes assim bem fiéis em Coruripe que eu não poderia simplesmente sair, deixar e não falar nada. Então, entrei em contato com todas elas no individual, mandei mensagem, mandei um cardzinho, expliquei a situação. Então, elas continuaram comprando comigo, né? E lá na Bahia, eu sempre estava pintando todo final de mês, pegava minha caixa e enviava para Coruripe. E lá também eu fiz alguns contatos, poucos, foram 9 meses só que a gente ficou lá, fiz poucos contatos lá, mas assim, a oportunidade que eu tinha, eu já estava falando sobre o meu trabalho. A moça que não falava? Pois é. Então, é isso. E agora, indo para Rondonópolis, agora eu já estou pensando em falar mais do que na Bahia, né? Acho que agora dá para. O que não deu na Bahia vai dar lá. Isso, aprendizado. Porque em tese você já tem Alagoas, Bahia, né? Vai se somando, né? Isso. Cliente aqui e a cliente lá. O processo de vendas vai sendo aprimorado e você vai acabar se capacitando para promover ainda mais o seu nome, né? E vender mais. É isso. Não é isso? E você foi para São Paulo, fez um curso recente, não foi, Val? Eu participei de um workshop, que foi até com essa mesma professora que me acompanha desde o início. A gente fez foi no mês de novembro. Eu fui, levei o Christoph, e foi uma experiência incrível. Acredito. Massa. E aí, qual foi a especialização desse workshop? É um tipo diferente de pintura, de tecido? Qual foi a novidade que ele agregou para sua carreira? Esse workshop a gente
A gente pintou um cachorrinho, inclusive. Eu devia ter trazido para mostrar para vocês. Na próxima você traz. Eu trago sim. Então, a gente passou o dia lá pintando, né? A gente pintou um cachorrinho, a gente fez em um avental. E com umas técnicas mais modernas, digamos assim, né? A gente pensa que, eu já sei de tudo, não sabe? Não. Cada vez que o tempo passa, a gente tem que aprimorar, tem que aprender mais. Então é isso. Aí depois eu voltei, a gente trouxe um material de lá, eu já reproduzi novamente o cachorrinho, agora eu fiz no pano de copa. E ficou bem bonito, viu? E aí você vê, né? Pintura com workshop em São Paulo. Como você voltou de lá enquanto artista? Qual foi o sentimento que você trouxe com você enquanto artista depois que você participou desse workshop? E, menina, quando eu voltei de lá, eu voltei com tanta energia que eu acho que eu e as meninas que participou lá, a gente ficou até enchendo o saco da professora com ideias. Porque não tem como você participar de uma experiência e você sair de lá vazio. Então, eu estou amadurecendo ainda a ideia, né, de começar a dar aula, que eu tinha comentado com a Ana, e algumas pessoas até diziam, você não pensa em dar aula? Não, não, eu não sei ensinar, eu não sei ensinar nada e tal. Depois desse workshop, eu cheguei lá dizendo, não, outras pessoas precisam aprender, pintar. A visão já mudou, né? E a visão mudou, e como mudou. Não Então, é só sobre técnica de pintura. não, Muito interessante A isso mentalidade muda. é muito interessante isso que você coloca, porque a gente se condicionando a observar Deus, a gente vai entender que diante de Deus nós somos criaturas, então Ele é criador. Mas que diante de outras pessoas nós podemos ser criadores, não é? Sim. Então você teve aula com a Érica, isso. esse tempo todo. E aí você vai para São Paulo e volta com esse ânimo, vê só. É. Você foi como aluna para aprender técnicas novas, se aprimorar, tarará. Aí volta já com esse olhar novo sobre o mercado. Sim. Como eu me vejo? Eu aprendi, eu agora tenho meios para ensinar. Eu só preciso, né? Porque a disposição ela deve existir. Mas você já tem conhecimento suficiente para montar outro negócio, né? Porque o seu produto principal até então é a pintura, que você entrega aos seus clientes. Mas agora você está habilitado e tem esse sentimento em você no sentido de também formar novos pintores. Isso. Isso é muito bom. Além da questão do desenvolvimento profissional, tem um transbordo, né, amiga? Transborda, é exatamente isso. Como é que você vê o copo meio cheio, meio vazio, né? E aí você se permitiu investir, ir para São Paulo, aprender mais, trazer esse sentimento, né? E passar para outras pessoas. Porque se você ganha dinheiro com o que você faz, outras pessoas também podem ganhar. E abre portas para outras mulheres, como você, que estão assistindo, por exemplo, até uma fonte de renda. Porque tem gente que fala assim: mas eu tenho que acompanhar meu marido para Exato. onde ele for, mas com o meu trabalho vai junto. Vai O meu junto, trabalho né? vai junto. E é interessante porque a sua professora deu aula online. Online. Então, assim, não tem desculpa. É, Eu posso também dar aula online, Isso. né? E aí potencializar a vida de outras pessoas, ou, como a gente sempre fala, transformar através da arte, né? O modelo de vida que essa pessoa tenha. E a questão financeira, ela pesa muito. E muitas vezes a mãe está em casa, cuidando da casa, do filho, tarará, mas de repente, no momento que o filho vai para a escola, dá para fazer alguma coisa. Dá. Ela não trabalha fora, trabalha em É. casa, produz, rentabiliza, né? Monetiza o que ela aprendeu a fazer e vai ganhar dinheiro com se isso. sente útil. Se sente útil. Vai mexer em toda a seara, né? É. Toda a E seara. além dessa parte da possibilidade de uma renda extra, é você se permitindo transbordar isso, porque você tem um dom, você tem paciência, você tem um olhar atento às pessoas. Eu te conheço, eu sei do que eu estou falando. Então, você está ajudando, inclusive, a pessoas que só precisam pintar para desestressar.
Exatamente. Pintar para focar no presente, no aqui, no agora, porque a pintura é isso, não dá para você pintar e estar pensando em 370 milhões de boletos que vão vencer, não Isso. dá. A Você tem que estar pintura aqui é no aqui e agora. Concentração. Então, você se abrindo para essa possibilidade, além de dar a possibilidade de outras pessoas monetizarem, como o Van falou, dá a possibilidade também de outras pessoas relaxarem e cuidarem da saúde mental. Imagina, aquele negócio não é terapia, mas é terapêutico. É isso. E É que isso foi que como entrou na sua vida, eu inclusive. costumo falar que a pintura, para mim, ela é isso. Ela não é uma terapia, ela não substitui, mas é muito terapêutico. Então, quando eu vejo como a pintura ela faz bem para mim e que esse bem ela também pode fazer na vida de outras mulheres, de Salva, outras pessoas, salva. aí é que eu tenho muita vontade mesmo de levar esse conhecimento, de Faça trazer isso. muita gente Muito para. bom, parabéns. Agora vamos lá, e o maridão, como é que fica nessa história toda? Ele apoia, ele gosta, ele acha bonito o que você faz? Ele apoia. Gosta. Ele é um grande apoiador do meu trabalho. Que bom. Que maravilha. E o Christopher? Christopher também, inclusive ele disse que tem uma mãe artista, né? Ai, Ah, que lindo! que bom. E já pinta também. Ele pinta, tá pintando Ele também? pinta. Inclusive, ele foi pro workshop comigo, lá ele também pintou. Ele participou mesmo. Que massa. Eu tinha comentado até com a professora: olha, eu não tenho com quem deixar o Christopher, ele vai comigo. Não sei se ele vai atrapalhar. Elas podem trazer. Levei, foi super de boa, porque o menino pintou até mais do que a gente. Nossa, Certo, as então você crianças, fez, né? você fez com o Christopher o que sua mãe fez com você. Uhum. É. Então eu falo isso, filho, ó, quando crescer você vai ser o que você quiser, o que seu coração, você vai seguir o que seu coração mandar. Mas se você quiser pintar, é bom. É muito bom mesmo. Mesmo que não seja por questões financeiras, Sim, sim. né? Até porque a pintura, por exemplo, a pessoa pode acompanhar o seu trabalho, inicialmente pensando numa pintura em tecidos, e depois pode passar para telas, pode passar para quadros, Isso. enfim, para outras coisas. Ou desenvolver, abrir portas para outros tipos de manifestações artísticas, porque a pintura é uma delas. Mas de repente pode entrar um canto, e a porta de entrada pode ser a pintura, porque foi onde teve o vazamento daquela emoção, Sim. daquele estresse, e aí se abre para outras coisas, né? Porque, por exemplo, a pintura entrou na sua vida como forma terapêutica, depois entrou depois virou fonte de renda, depois nesse workshop você já mudou a mentalidade para a possibilidade de dar aula e ver. Sim. Entende como é só uma porta de entrada para diversas outras coisas? Né? Então é muito interessante. Parabéns, viu, Val, por toda essa caminhada. E eu acompanho avanço e aí eu danado. vejo. A gente estava falando com duas mentoras agora há pouco, uma de contabilidade e uma de finanças, e a gente vê que todo CNPJ tem a base o CPF. E o seu CPF tem ficado cada vez mais forte para que o seu CNPJ possa ficar também, você enquanto artesã, e vá multiplicando isso, porque é muito interessante ressaltar que é o exemplo de uma mulher casada, com filho, empreendedora no interior, que acompanha o marido, que teoricamente poderia ser um monte de desculpa, né, amiga? Poderia. Porque muita gente usa esse tipo, mas é porque eu não posso, assim, né? Porque eu tenho que acompanhar o meu marido. Será? Vamos parar para pensar direitinho? Você achou o seu caminho, outras pessoas também podem achar. Então, a sua história, ela pode inspirar e Com certeza. iluminar outras Com pessoas, certeza. né? Nesse sentido. Com certeza. Nascer no interior já não é fácil. As oportunidades são mínimas. Eu digo porque eu sou do interior e realmente eu fugi do interior, literalmente, para viver o que eu queria viver, né? Então as oportunidades são bastante escassas. Você criou uma forma de personificar a sua própria existência, porque assim, é um tecido, é uma toalha pintada por Valmira, tá? Eu vou levar essa toalha para sempre comigo. Para sempre, quer dizer, você vai estar comigo através da sua arte para sempre. Vai depender do meu cuidado. Eu tenho roupas, toalhas dos meninos, até hoje eu tenho um filho com 19, 17 e 15. E tem coisas deles lá em casa, pintadinhas, personalizadas, né? As suas obras você personaliza também, bota o nome? Sim, sim. Pois é, essas coisinhas que a gente acha lindo e que pode durar para sempre. Significa dizer que você fica eternizada na vida. Eu não sei se você já teve esse olhar sobre a sua própria arte em relação à eternização da sua presença na vida de alguém. Hoje em dia está muito em alta fazer a caixinha do filho, né? Para que num momento na escola
eles abram essas caixas e percebam que ali dentro tem coisas da infância deles. E abrir de repente, ter uma toalha personalizada com o nome, com o cachorrinho desenhado, é muita emoção. É. Eita, mamãe, eu nem me lembrava. Eu digo que eu passei por isso há pouco tempo. Eu não me lembrava disso, o cabelinho que estava cortado, o garfinho, as É. coisinhas de Isadora. E assim, realmente, não sei se você já parou para lembrar disso. Você vai se eternizar na vida das pessoas para as quais você vende os seus produtos. E isso é muito bom. É. Eu não sei, por exemplo, se eu vou ser eternizada na vida dos meus clientes como advogada, porque eu fui durante muito tempo militante na advocacia. E eu espero sinceramente que sim, porque eu sempre dei o melhor de mim. E eu tenho certeza que você entrega o melhor de você Sim. nas pinturas que você faz, né? Esse reconhecimento, eu tenho certeza que seus clientes têm tanto que eles pedem mais. Você disse agora há pouco que tem clientes fiéis, Tenho mesmo. né? Fidelizados. Então você hoje tem uma vitrine que é a internet. Eu não sei como você está trabalhando isso, mas eu percebo que, como a Ana Paula falou, você está no processo de evolução na parte comercial, Sim. né? Então eu percebo diante de mim alguém que ainda está no meio do caminho, vamos dizer assim, mas que tem uma trajetória belíssima, inclusive como professora, porque se você agregar o que você já faz ao ensino, é venda na certa, porque as pessoas ainda, principalmente aqui no Brasil, elas têm um espírito de ludicidade muito alto. O que é o espírito de ludicidade? O lúdico, o bonitinho, né? O desenho, a pintura, a mão de quem fez. A gente analisa isso tudo e a gente valoriza. A gente valoriza. Então, eu quero lhe parabenizar, aproveitando a oportunidade pelo trabalho, porque eu fui lá na infância dos meus filhos agora e vi que realmente eu valorizava a arte das pessoas que pintavam as toalhinhas deles, né? As toalhinhas e as toalhonas também, porque a gente levava para a praia, Uhum. aquelas com os nomes lá na barrinha, né, da Sim, toalha. sim. Isadora tem, inclusive, um até hoje, É. Ô, grande. Val, blusas também, né? Eu lembro que a gente chegou a conversar alguma coisa sobre isso. Você colocou esse projeto em prática? Como é que Sim. tá? Sim. Quais são os produtos que você desenvolve, trabalha? Então, eu pinto blusas também, toalhas, mas eu costumo dizer assim que o carro-chefe é toalhas, né? Porque eu realmente pinto muito toalha. Mas toalha só toalha de Mas banho ou toalha toalha de banho, a de toalha pano de, escolar, pano de, pano de prato pano de também, prato também? pano decorativo, que tem um diferencial. Então, é isso, pano de copa, pano de prato e toalhas. Toalhas, camisetas. É E porque as fraldas, né, também, o enxoval, não pode esquecer do Enxoval. enxoval. Porque é interessante que isso esteja exposto na sua fala o tempo todo no seu Instagram, Uhum. esses kits, esses enxovais, né? Não só as peças soltas, porque eu entro no seu Instagram e eu vejo peças lindíssimas. E realmente a gente fica assim, ai meu Deus, eu quero um desse. E aí vão falando essa ideia das caixas que estão sendo solicitadas agora Sim. no terceiro ano, né, da escola. Olha que legal. Não se tem mais fotos, né? Aquelas fotos que a gente tirava, revelava, não se tem mais. Mas pode-se ter uma caixinha com essas Com as recordações. lembranças. Entende? Aí, por exemplo, dia de. Ó, você vê quantas coisas que se vende como pai e filho, mãe e filha. É um tipo de produto que pode ser Sim. criado. Você pode retratar na camisa, por exemplo, que o pai vai usar, o pai e a filha, o pai e o filho. Entende? Então, pode ter essa possibilidade de produto também. Pode ser feita uma caixinha especial de presente com isso, com a blusa, uma toalha de rosto, por exemplo, alguma coisa que vai ficar eternizada, porque essa família vai guardar para sempre. Seu forte é tecido? É tecido. Por exemplo, se você não pensa em pintar uma caneca. Acho que é um outro tipo, né? É outro tipo de De tela. material, inclusive, Outro tipo de né? material. Que, Técnica. inclusive tela também, que tem gente que pensa que é a mesma coisa, né? Mas não é a Ah, mesma eu achei coisa. que era. A técnica é bem semelhante, mas é outro tipo de tinta, inclusive. E de pincel também, talvez? Pincel, sim, pincel também. Pra tela, né? É. Diferente de tecido. Aí hoje eu não pinto tela, porque eu teria que me especializar para a tela, né? Mas é algo que eu também quero fazer, eu também quero aprender. Mas você pode, por exemplo, pegar a foto da toalha,
pensando no kit, lá vou eu com a Sim. minha visão empresarial. Você pode pegar a foto da toalha que tá na camisa, né? Sim, o kit. E aí tira a foto, manda numa empresa que trabalha com isso e aquela foto vai para uma caneca. Sim. Também pode Vai. ser. Se você quiser trabalhar com um kit, né? Uhum. A foto Entra impressa, a leva foto na impressa. gráfica E a e mesma, a mesma pintura, imagem. a mesma imagem vai para lá. Mesmo que não seja pintado à mão, Você a não imagem vai fez, estar lá. você não botou na caneca, mas é a sua identidade Marca, que tá lá. inclusive. É verdade. Interessante. É interessante. É a sua É, É identidade. mais um produto, mesmo que não seja pintado à mão, a caneca, mas vai ter a mesma imagem que compõe as outras peças do É kit, sua, foi você inclusive que com a sua fez. assinatura. É, É a muito assinatura é bom. sua. Tá ali. Você vê como uma conversa, né? A gente Isso é vai Hot City. vira um hot city, a Sai. gente vai Tantas ampliando. ideias, né? Pois é, E muito você bom. voltou do workshop com essa ideia de dar aula. Foi Vamos com falar essa sobre ideia. isso. E aí, como é que você está pensando, como é que você está se sentindo diante dessa possibilidade de transbordar o seu conhecimento, de dar aula, de ajudar essas outras pessoas? Como é que você está se enxergando aí nessa situação? A professora. Eu estou assim na expectativa, né? Ainda, como eu conversava com a minha professora, eu quero começar aos pouquinhos. Aí ela, bora. A gente marcou uma mentoria, ela já tirou algumas dúvidas. E agora a gente tem outra, agora para fevereiro, para a gente alinhar melhor como que nós iremos fazer. E eu gosto também do contato pessoal. Eu gostaria de ser presencial, né? Mas eu sei que tem essas possibilidades do online que facilita bastante, que inclusive eu aprendi de forma online. Eu em Maceió e a minha professora em São Paulo e eu Tudo aprendi, certo. tudo certo. Então tem essa facilidade do online, mas eu falava para ela assim que eu tenho vontade do presencial. Nem que eu comece com um trabalho voluntário, porque eu quero primeiro aprender como é que eu vou me sentir dando aula. Que até então eu não sei, eu dizia até antes do workshop que eu não queria dar aula. Mas depois que eu saí de lá dizendo eu quero dar aula, então eu estou assim, nessa expectativa. Uma expectativa boa, eu diria, de começar a dar aula. De forma presencial, de forma online. A gente ainda está amadurecendo a ideia. Eu acho muito bom. E quanto tempo, em média, para que um aluno fique bom? Você é excelente. Para que fique bom para começar a ganhar dinheiro. Quanto tempo de aula presencial seria necessário? Anos, eu acho que depende muito, assim, de pessoa para pessoa. Eu não saberia lhe dizer um tempo exato, porque tem pessoas que com Tem 2, 3 vontade, mas aulas, a pessoa já está E ali o dom, né? desenrolando. Então, Tem outras que levam um certo tempo eu acho que eu ia para levar um aprender. ano. eu acho. Eu acho que eu ia levar um ano. Amiga, a minha linha é torta, amiga. Gente, essa é a Ana Paula Seixas, tá? Essa é a Ana Paula Seixas. Eu ia levar um ano. Acho que se Val fosse minha professora, ia perder. Ela é muito paciente, mas ela Sério, ia Paula? perder a paciência comigo. Ana Júlia, a gente pintando, pintando, né? Normal. Bob Goods, que agora tá na moda. Menina, ela briga demais comigo. Mãe, você borrou aqui. Mãe, você está estragando meu Bob Goods. E eu toda empenhada. Filha, está tão lindo. Como está lindo, mãe? Olha isso. Então, Val, tem que ter paciência mesmo. Então é relativo, porque assim, a pessoa É relativo. quer fazer, mas de repente não tem o quê? O traquejo, a habilidade, só tem a vontade. Mas quanto A- mais a pessoa se dedica, O treino então, a repetição, o a treino repetição, vai tornar A a pessoa. repetição traz a perfeição, né? isso. Então, quem é ruim fica bom, quem é bom fica ótimo. É. É. Então, em média, o quê? 3 meses você acha que daria para Eu o acredito. péssimo, como a Paula Seixas, por exemplo, ficar mais ou menos? Eu acho que eu levei mais ou menos isso para aprender a Então, Paula seria o algumas dobro, porque técnicas. se ela já é Eu tô falando que seria um ano, pelo menos. É mesmo. Então, porque você já gostava. Ela Você tá levou, Eu já gostava. você levou uns 3 senhora. meses. Eu acho que foi mais ou menos isso, porque quando eu me recordo ainda das primeiras pinturas, eu ainda postava lá no grupo. Mas bem feio mesmo. Vixe, Paula, então. Minha amiga, meu desenho é palitinho, amiga. Ana Júlia faz a Ladybug lindamente. Ela olha e desenha. Eu faço palitinho até hoje. Eu tô A dizendo. minha Mas é casa treino, também mas é ainda treino. aqui. Se a pessoa for insistindo, treinando, daí a pouco você está excelente. Desenrola, né? Desenrola, não tem como.
Pronto, Paula, aí, ó, um caminho. Há uma esperança. É. É que Então, existe o talento, existe a força de vontade, É. né? Tem gente que fala que tem que ter dom, mas às vezes não é somente dom, você precisa ter não. técnica. Tem gente que nem achava que nem tinha dom, mas quando aprende as técnicas, vê que aprende, começa a fazer e faz bem feito. E assim, o talento, ele é nato, Uhum. mas a gente tem que aprimorar o talento. Porque senão a gente não fica no nível de qualidade, padrão de qualidade que o mercado vai absorver. A gente sai da faculdade, por exemplo, de direito, hábil para a militância jurídica, mas de 100 formandos, 2 ou 3 vão para o mercado de trabalho e se dão bem. A maioria desiste, entendeu? Você tem um talento, por exemplo, eu tenho o talento da comunicação, eu gosto muito de falar, eu fui treinada para isso, por minha mãe. Minha mãe, minha avó, minha tia e eu. As mulheres da minha família, elas se comunicam muito. A facilidade vem da condição de baiana, talvez, né? Faladeira. Então, assim, mas a gente teve que aprimorar, porque o curso de direito, ele direciona, mas a manifestação jurídica vem do treino através da leitura. Porque nem todo advogado fala o juridiquês como se deve, vamos dizer assim, Sim. né? Então a gente precisa realmente treinar. Tem a Nossa. habilidade, tem o talento no caso, mas o treino realmente vai levar em tese, à perfeição, porque a gente tenta chegar perto, né? Você com certeza quando pega alguma coisa para fazer, às vezes o seu olhar crítico, porque nós somos criticistas, a gente quer a perfeição. Principalmente quando é um tipo de trabalho desse que você desenvolve. Um detalhezinho vai chamar sua atenção. Talvez eu não perceba, Paula não perceba, porque o nosso olhar não é técnico, mas você se cobra para que a perfeição seja apresentada ali para o cliente. Como é lidar com isso? Com essa busca pela perfeição? Porque o artista busca isso, né? É. Não é verdade, né? Como é isso? Aí, por exemplo, se você falha num desenho, você compra outra toalha, descarta. Já aconteceu. Já aconteceu de eu falhar no desenho e é bem complicado de corrigir, né? Depois que. Então, já aconteceu de uma falha acabar transformando. Eu lembro que uma vez uma cliente disse: Ó, eu quero presentear, eu quero que você pinte o carro da pessoa que eu quero presentear. E eu nunca tinha pintado um carro na vida, pelo amor de Deus. Então, para completar, eu fiquei nervosa quando eu fui pintar o carro e eu derramei uma tinta preta em cima da toalha, sem querer. Eita, Aí eu Lívia. estraguei a toalha. Aí imediatamente pensei em comprar outra e começar o trabalho do zero. Mas depois eu desenvolvi naquele momento ali um olhar que eu acho que eu não tinha antes. Então eu peguei lá a mancha da tinta e eu transformei, eu fiz umas rochas. Criativa. Foi. E eu não me sentia tão criativa, não. Nem sempre é assim, viu? Mas eu fiz o trabalho e o carro ficou muito bom. Não é porque fui eu quem fiz, não, mas ficou muito bom mesmo, viu? O Aí resultado. agora, olha só, o caos criativo precisa de uma mente que saiba reinar. E naquela oportunidade, a mente A que mente reinou reinou. foi a O sua. carro ficou muito bom, mesmo com aquele erro. Aí eu disse, então não precisa comprar outra toalha. Então, aquele erro eu consegui corrigir. Mas já teve outros que não deu para corrigir, infelizmente. Já aconteceu porque eu errei outra vez o nome de uma cliente, eu errei uma letrinha. Aí eu tive que fazer o trabalho todo de novo. Aí eu conversei com a cliente, né, porque eu tinha um prazo para entregar. Aí ela perguntou se podia ficar, em vez de jogar no lixo, porque já que era o nome da filha dela, eu não ia poder vender para outra pessoa. Então eu mandei as 2 peças para ela, mas assim, eu acabei perdendo a Uma peça de que eu graça, queria. entendi. Mas É, onde mas há acontece treino, há isso. esperança. É. Ô, Val, a gente estava conversando aqui, e quando você estava falando, me veio uma outra coisa também, que você falou que queria que fosse presencial. Antes da gente ir já encaminhar aqui para o final, mas uma ideia que me veio foi oficina de pintura. Então, por exemplo, você pode propiciar para onde você vai, de repente, fazer uma oficina de pintura. Cada um paga uma taxa, um valor, aí tem que disponibilizar o material para que elas possam pintar. Independente do que for, a pessoa vai ter essa experiência, o acesso à pintura. Aí bota lá um desenho facilzinho para pintar e vai amadurecendo. De repente, as suas primeiras alunas podem sair dessa oficina de pintura. Na oficina. Entendeu? É interessante. Despertou o interesse. Eu quero me aprofundar nisso. Gostei disso. Me ajuda mais com isso. Então, pode ser uma oportunidade também.
Sim. de entrada, essa oficina de pintura. E é presencial, como você gostaria. Mas vamos embora, encaminhando pro final. Agora, Que Paulino já tá ali, né, do jeito dele. Val, a gente sempre pede as considerações finais, vamos dizer assim, do nosso convidado. Da Posso nossa sugerir convidada. um ping-pong? Como ela? Pode! Boa! Eu gosto de ping-pong. Eu olhei para. Explica o ping-pong, por O que é o obséquio. ping-pong? A gente fala uma palavra e você vai falar o que essa palavra representa para você em uma palavra também. Ela fala uma palavra e o que é que isso significa para você em uma Em uma palavra? palavra. Ping-pong. Sem explicação, só uma Não palavra. precisa explicar. Tá. Tá? Deus. Fonte de tudo. Família. Essencial. Cores. Leveza. Sucesso. Caminhada. Destino. Percurso. Show. Arrasou. Adorei quando ela disse assim, cores, leveza. Vai mais um ou finalizou? Eu já esqueci até a palavra que eu ia falar. TDAH? Pega, aí pega. Mas vamos finalizar então? É. Val, a gente sempre pede, né, que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui no nosso canal, uma mensagem que vai chegar a todo mundo, independente de, sei lá, religião, idioma, todo mundo no mundo vai receber essa mensagem. Olhando para aquela câmera ali, como se você estivesse falando com uma pessoa, qual seria essa mensagem? Eu diria que é possível ter uma vida mais leve, apesar do caos ao redor, que às vezes a gente só enxerga negatividade, problemas. É possível sim ter uma vida mais leve, é possível fazer com que a vida ela seja boa. E eu sei disso porque eu faço isso. No meu dia a dia eu vivo isso, né? Então, é isso a mensagem que eu gostaria de trazer. É que você olha ao redor, que você vai encontrar uma forma, um caminho que te leve a ter essa vida mais leve, porque a vida é boa demais. Desse jeito a gente finaliza essa entrevista com Valmira Lins, uma artista alagoana, nota 1000 e que vai reverberar, ser reconhecida pelo mundo afora. Que Deus abençoe a sua jornada. E eu quero agradecer, né, Agradeço. também aqui a oportunidade. Maravilhoso, maravilhoso. Fala o seu arroba, Val. Eu Valmira Lins. Ai, minha gente, o tracinho. Underline. Valmira Lins, underline. Isso. Pois é. Portanto, se você se interessa por produtos que ela Oferece? ela produza, não deixe de entrar em contato. Valmira Lins está à disposição para realizar o seu desejo de ter uma peça personalizada por essa grande artista. E assim a gente encerra mais uma edição Até do breve. podcast Brainstar, do Musar Podcast e Coworking Musar Brainstorms. Beijo, fica com Deus. Até mais.